O que esperar da economia no governo Lula e quais os prejuízos que esses ataques terroristas podem causar? Para responder essas perguntas, nós vamos conversar agora com o professor Márcio Postman, professor do Instituto de Economia e pesquisador do Centro de Estudos Sindicais e de Economia do Trabalho, ambos da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Muito bom dia, professor Postman, bem-vindo aqui ao Jornal Brasil Atual. O que a gente pode esperar, então, da economia do governo Lula e também fazer uma avaliação dos prejuízos que esses ataques que começaram no domingo podem causar para a economia brasileira? Bom dia. Bom dia, Rafael. Satisfação poder estar fazendo esse diálogo com você e todos aqueles que nos acompanham. Bom, de fato, nós tínhamos já uma avaliação ainda no final do ano de que a situação econômica do Brasil era já muito desfavorável, tendo em vista a condução da política econômica e social no governo passado, né? Nós encerramos o ano, inclusive, e pela segunda vez, com uma inflação acima da meta estabelecida, e que coincide, inclusive, com a própria independência do Banco Central, né? Desde 2021, 2022, que a inflação fugiu da meta, e além disso, como se agora se percebe no relatório da inflação, ela golpeou muito mais a população de menor renda, porque tivemos uma forte elevação dos preços dos produtos alimentícios, enquanto que o segmento de maior renda foi, de certa maneira, beneficiada pela redução do preço dos combustíveis de forma artificial, né? Então, a inflação que nós temos hoje, que está acima da meta, ela, de certa maneira, foi tratada de forma artificial e precisa de uma mudança substancial na política de combate à inflação, bem como do ponto de vista da aceleração da atividade econômica, porque também os dados existentes apontavam para uma desaceleração da economia brasileira no segundo semestre do ano passado, né? Então, isso tudo nos indica que o novo governo do presidente Lula pressupõe, na verdade, uma reorientação da política econômica e social. Isso, de certa maneira, já fica configurado pelo esforço que foi feito antes mesmo da posse em torno da aprovação de uma PEC que, de certa maneira, abriu a possibilidade para que aquilo que havia sido proposto na campanha eleitoral pudesse ser, de fato, já implementado, como o próprio aumento do salário mínimo, como a continuidade dos benefícios sociais, inclusive ampliados, né? Então, isso vai nos dar, digamos assim, uma espécie de proteção, especialmente na base da pirâmide social brasileira, nesse ano 2023. Agora, nós também fomos surpreendidos pelas ações que foram tomadas nesse final de semana e que seguem ainda com ataques de característica terrorista e que colocam, de fato, dificuldade do ponto de vista da decisão de investimento do setor privado. É pela política que eu entendo que nós poderemos estabelecer um novo pacto nacional que abre a possibilidade do país voltar, de fato, a crescer. E isso é bastante possível na medida em que há uma convergência em torno do novo governo, dos vários poderes da República, de vários setores da sociedade, dos diversos setores da sociedade, inclusive um forte apoio internacional. É essa expectativa que eu diria assim que nos alimenta a olhar o ano 2023 de uma forma diferente do que estava projetado, que era uma projeção de maior inflação e de baixo dinamismo econômico. Parece-me que nós estamos constituindo as condições pelas quais o Brasil pode alterar o rumo pela qual estava condenado pelo governo passado e agora abre um cenário diferente, é meu modo de ver. Então, na sua avaliação, professor, é possível que os investimentos que estavam, enfim, tendo a expectativa de ser recebidos do Brasil do mercado internacional, não investimentos especulativos, mas para a produção, com a expectativa e a previsibilidade do governo Lula, esses investimentos não serão ameaçados por essas atitudes terroristas e golpistas que a gente acompanhou no último domingo? Bem, por incrível que pareça, o resultado, não é, das ações que foram tomadas e estão sendo tomadas por parte desse segmento golpista, né, pode, inclusive, convergir para que haja um sucesso mais rápido do governo Lula, porque, como sabemos, o resultado da eleição demonstrou uma polarização na sociedade, mas que, pelas manifestações nesta semana, após os eventos de domingo, né, trouxeram para a base, digamos assim, de apoio ao governo do presidente Lula, segmentos que estavam mais distantes e que se posicionavam com muito descrédito, inclusive, às possibilidades do governo Lula responder
não apenas aos desafios da democracia, mas também aos desafios do país voltar a crescer. Nós estamos já há um longo tempo sem crescimento econômico, não é? E eu entendo justamente que o apoio internacional pode justamente desencadear investimentos, tendo em vista o quadro internacional, não é? Que não oferece muitas alternativas em outros países. Há sinais, inclusive, de recessão e desaceleração na economia mundial. E o Brasil tem um potencial enorme, tem uma capacidade produtiva que precisa ser incrementada, não é? Há, inclusive, essa agenda que o presidente Lula abriu na sua visita ao Egito, na COP, não é? Abrindo justamente a possibilidade de uma grande integração em torno do bioma da Amazônia. E entendo justamente que há recursos internacionais muito interessados, digamos, em destravar investimentos econômicos favoráveis ao emprego e que sejam sustentáveis ambientalmente. Então, esse conflito, digamos, político de ações de segmentos que não aceitam a democracia, que não aceitam o resultado eleitoral, podem, na verdade, contribuir para o seu isolamento ainda maior e ampliar a base, a maioria política que quer, de fato, um país democrático, um país com crescimento, com melhores oportunidades para todos. Professor Márcio Postman, o presidente Lula sempre tem dito que para o Brasil retomar o seu crescimento tem que colocar o pobre no orçamento e o rico no imposto de renda. E quando a gente fala das pessoas mais pobres, a gente está falando também dos trabalhadores e a importância dos sindicatos na organização desses trabalhadores, que isso poderá aumentar a velocidade da incursão, enfim, da inserção desses trabalhadores no mercado de trabalho com melhores salários, enfim, melhor qualidade e condições para desempenhar ou emprestar a sua força de trabalho. E o senhor está promovendo um curso online que é O Sindicato Tem Futuro. É uma pergunta que o senhor coloca. Queria que o senhor falasse sobre esse seminário que o senhor está planejando realizar e como as pessoas que têm interesse nessa área podem também participar. Ele é gratuito, né? Sim, exatamente. Ele resulta de um esforço de estudo e de interpretação da realidade do mundo do trabalho e do sindicalismo no Brasil, não é? Nós tivemos, na transição da ditadura civil e militar, na virada dos anos 70 para os 80, não é, um papel importantíssimo da atuação sindical, e nós estamos verificando hoje a necessidade de termos um sindicalismo forte, justamente porque ele foi muito atacado em governos recentes, inclusive por reformas, né, que foram feitas, previdenciárias e trabalhistas, que esvaziaram as condições pelas quais o sindicalismo pode atuar. E, ao mesmo tempo, há uma alteração substancial, digamos, na própria economia, na sociedade brasileira, e a emergência eu diria assim, de uma nova classe trabalhadora. Em função disso, então, que foi feito um estudo, e esse estudo, que teve um grande apoio da Fundação Rosa de Luxemburgo e pela editora Expressão Popular, e que estão patrocinando, digamos assim, essa possibilidade de nós fazermos uma discussão profunda sobre a questão sindical no Brasil e as formas de que se encontrem para reorganizar o mundo do trabalho através de sindicatos fortes, já que nós estamos percebendo justamente um espaço necessário de atuação sindical no Brasil, né? Esse curso, portanto, ele é gratuito, ele é feito em 3 encontros que começam no dia 17 agora de janeiro, à noite, às 19 horas. Os interessados, não é, poderão fazer a inscrição justamente pelo site da Rosa Rosa de Luxemburgo, não é? Isso se encontra na internet, e os inscritos receberão, inclusive, a própria publicação, um livro que trata basicamente desta interpretação da atualidade do sindicalismo brasileiro e os desafios para a sua renovação. Portanto, fica aí o convite para todos que estão interessados no tema, esse curso gratuito que começa no próximo dia 17, serão 3 encontros, 17, 24 e 31, sempre às 7 da noite, as inscrições gratuitas no endereço rosalux.org.br, o curso que é coordenado pelo professor Márcio Postman, a quem agradeço pela participação aqui no Jornal Brasil Atual. É sempre uma alegria tê-lo conosco, professor, e a gente espera poder contar com o senhor mais vezes e com mais tempo para a gente poder discutir esses assuntos que são tão importantes. Forte abraço. Muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade, boa semana a todos. Que assim seja. Conversamos com o Márcio Postman aqui no Jornal Brasil Atual. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual.
As notícias que os outros não dão.